O Flamengo vai manter a escalação da última rodada, inclusive com Maurício Souza, técnico da categoria Sub-20, que continua no comando do time no Campeonato Carioca. Se vencer o Botafogo, o Flamengo assume a liderança, enquanto o Rogério Ceni segue com a pré-temporada da equipe titular. É o Flamengo, e não só o Pedro, trabalhando para estar cada vez mais forte. E o Botafogo apresentou ontem mais um reforço para a temporada. Ricardinho chegou a pedido do técnico Marcelo Chamusca para fortalecer o meio-campo. Ele pode ainda não conhecer tão bem esse escudo, mas o preto e o branco da camisa até que são familiares. Foram longos anos no Ceará. Para ser mais exato, 8 anos, 338 jogos, 302 como titular, 40 gols, 4 títulos cearenses, 2 da Copa do Nordeste. Por lá era chamado de maestro. Eu sempre disse lá no Ceará que o Ceará era a extensão da minha casa. E eu quero fazer aqui também, no Botafogo, que seja uma extensão da minha casa, né, um lugar familiar, um ambiente gostoso de estar. Ricardinho chega com aval de quem também foi contratado para a temporada 2021. O técnico Marcelo Chamusca. Temos aí um treinador e reforços aos montes. Tem goleiro, zagueiros, lateral, opções para o meio-campo e para o ataque. Tem ainda jogador que já vestiu a camisa, falou como atleta do Botafogo, mas não foi apresentado oficialmente não. Como o meia Marco Antônio, que vem do Bahia. Estou muito feliz, por estar fazendo parte dessa nação alvinegra, que é o Botafogo. Hoje tem clássico contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca e no provável time titular, 4 são jogadores contratados para 2021. Douglas Borges, Jonathan, Matheus Friso e Marcinho. Ricardinho ainda não vai para o jogo. Mas essa semana eu acho que estarei numa condição mínima aí para poder estar à disposição. Enquanto isso, vai se ambientando ao novo local de trabalho para, quem sabe, se sentir tão à vontade quanto no outro alvinegro, o cearense. Marco Antônio louco para chegar, parece, né? E Ricardinho já chegou, 35 anos, com, digamos, mobilidade no meio-campo, né? Pode jogar como segundo volante, como armador. Cereto. Acho que os reforços do Botafogo... eu sempre erro. Vai, Lufredo. Eu comecei falando antes. Não, é que eu ia falar os reforços do Botafogo, mas como eu já disse, reforços só saberemos depois. As contratações do Botafogo, elas estão sendo bem feitas dentro da realidade que vive o clube, vai disputar uma Série B, a parte financeira muito, muito dura. Eu ia falar os reforços do Botafogo, mas como eu já disse, reforços só saberemos depois. As contratações do Botafogo, elas estão sendo bem feitas dentro da realidade que vive o clube, vai disputar uma Série B, a parte financeira muito, muito dura. O ano passado, estruturalmente, inclusive, o Botafogo deixou a desejar, então muitos jogadores vêm de clubes que têm nesse momento uma estrutura melhor do que a do Botafogo, mas são jogadores que podem dar contribuição com experiência, com alguma qualidade técnica em relação ao que o Botafogo vai encontrar na Série B. Então, eu tenho gostado de como o Botafogo está se portando nesse início de temporada dura, onde o clube vai enfrentar mais uma vez a Série B e com suas questões financeiras que são dificílimas de resolver. Acho que o Botafogo está no caminho certo, ainda que seja um caminho muito longo. Mas que vem mostrando resultado de um bom trabalho desenvolvido pelo Chamusca, Cereto. O Botafogo, sem dúvida alguma, a gente vê aí o Rogério Ceni que ainda não vai comandar o Flamengo. Quem vai comandar o Flamengo, como a gente mostrou na reportagem, vai ser o Maurício Souza, o time alternativo do Flamengo, que é melhor do que o time do Botafogo, porque o Botafogo, além de ter contratado jogadores modestos, ainda não montou o time. O Botafogo está no processo de montagem dessa equipe dentro de um perfil muito estabelecido. O Flamengo já tem um time bem montado, bem definido, tanto o time principal quanto o time alternativo. Qual é o time alternativo do Brasil que tem o Pedro, centroavante? Aliás, eu fiquei muito impressionado com o antes e depois do Pedro, hein? Porque se você botar um antes e depois do Carlos Cereto, você vai perceber que eu piorei bastante. No caso do Pedro, o Pedro melhorou muito. Tá forte o Pedro, hein, Lofredo? Ficou forte o menino, hein?
Tá forte, né? Trabalhou, mudou até o aspecto dele, né? Precisa ver se a contribuição em campo realmente acontece. Às vezes o jogador muda, né, a parte física e perde um pouco a mobilidade. Não acho que vai acontecer. É só porque a gente já viu casos como esses de jogadores que mudam. Assim, se a gente for lembrar, por exemplo, o Walter, né? O Walter sempre foi gordinho. Quando o Walter emagreceu, o futebol dele caiu de produção. Então, a pessoa está adaptada a trabalhar com aquele corpo. Então, leva um tempo para que ela consiga se readaptar os movimentos ao novo corpo que tem. Não acho que vai acontecer isso com o Pedro. Eu acho que essa mudança vem a acrescentar no futebol dele, sim. Vamos aos campinhos, a começar pelo do Botafogo, o mandante do clássico de hoje entre Botafogo e Flamengo no Newton Santos. Os dois devem repetir a escalação dos últimos jogos, hein? Botafogo, então, com Douglas Borges no gol, Jonathan, Marcelo Benevenuto, Canu e Paulo Vitor, com José Wellington à frente. Rickson, Matheus Friso, vem sendo um destaque do time, o Varley. Matheus Babi, eu troco toda hora. Varley, Matheus Babi no comando do ataque e Marcinho à esquerda. Eu erro umas pronúncias de vez em quando, né, Lofredo? Canu e Varley, hein? E com o Rickson, ele pode mudar o esquema sem mexer no time, ele já falou sobre isso, né, o Marcelo Chamusca. Porque o Marcinho pode jogar por dentro, o Rickson mais aberto, ele pode mexer no time. Varley. Matheus Babi, eu troco toda hora. Varley, Matheus Babi no comando do ataque e Marcinho à esquerda. Eu erro umas pronúncias de vez em quando, né, Lofredo? Canu e Varley, hein? E com o Rickson, ele pode mudar o esquema sem mexer no time, ele já falou sobre isso, né, o Marcelo Chamusca. Porque o Marcinho pode jogar por dentro, o Rickson mais aberto, ele pode mexer no time sem mudar os jogadores, né? E o Varley dando velocidade, o Matheus Babi, o centroavante ali, centroavante. Vai repetir o time da última partida contra o Resende, quando venceu de 4-1. Então temos Hugo Souza no gol, Mateuzinho na direita, Bruno Viana e Léo Pereira formam a zaga, René à esquerda. Meio campo com João Gomes, Hugo Moura, recuperado do corte na cabeça, PP. Ataque com Michael Vitinho e Pedro, o homem forte do ataque rubro-negro.